Já faz tanto tempo e você não sai do pensamento. E eu não sei como te tirar de mim. E eu não aguento nem mais só um momento assim. Tanto tempo que você não sai do pensamento. Pensamento, tudo a ver com teoria, terapia, já comecei bem, terapia cognitivo-comportamental. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia, do meu lado tem quem? Opa, e aí, gente? Eu sou Levi Rodrigues, também estudante de psicologia, e hoje a gente está aqui para falar de um tema que, assim, rapaz, eu acho que o João Vitor estava sofrendo aí, porque é um tema, assim, que eu acho que ele mais queria falar nesse podcast. Qual é o tema? Diga aí pra gente. Não tem jeito, né? Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui, cara, é TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, a segunda onda de terapias comportamentais. Isso aí é muita referência se você viu aquele vídeo lá na época do Mateusão, saudades Mateusão, que falávamos sobre as terapias comportamentais, da primeira geração até as mais atuais, né? O Levi, ele é mais do Skinner, tá ligado? Ele gosta mais da primeira geração, onde se sente mais à vontade. Eu sou mais da segunda, mas ainda assim a gente se dá bem, ó. A gente vai cumprimentar a mão aqui, ó. A gente se dá bem, a gente consegue cumprimentar a mão. Não, Levi, Meio é que tá pro lado contrário, né? Mas É espelhado, Levi, exatamente. Olha aí, ó. Mostrando que pessoas e tu comportamentais. também tá espelhado, meu amigo. Pra mim, você tá espelhado também. Olha, eu fiz isso só pra mostrarem o muque do Levi. Vocês viram o muque do Levi? Cara, é muito foda. Inexistente, porque eu não vou mais pra academia, eu acho que eu já perdi todos os meus músculos do corpo. Mas é isso. Deixando de abobrinhas agora, né? Focando de fato no episódio, que a gente se empolga falando. A gente quase não se vê na faculdade. Tá difícil, tá complicado. Mas olha só, a gente vai focar na terapia cognitivo-comportamental. Quais são os conceitos iniciais dela, né? Como é de praxe, quando a gente vai entrar em um assunto novo aqui, né? Uma teoria, certa vertente nova, vamos do início, né, para abarcar coisas um pouco mais específicas, um pouco mais complexas. A gente vai dar assim, tipo, a linha de chegada, né? Chegou agora na TCC, vamos mostrar por aqui, para depois ir mais à frente no que a gente quer falar sobre essa terapia do Aaron Beck, que é o nome do criador da TCC. Não é isso, Levisão? Sim, e lembrando, gente, que não queremos reforçar preconceitos aqui, e a gente, o João Vitor até falou, é uma terapia de segunda geração. Hoje em dia a gente tem a terceira geração, mas isso não quer dizer que é uma terapia desatualizada. Isso quer dizer que ela está na faixa temporal da segunda geração. Não quer dizer que é uma terapia que está desatualizada, porque até hoje em dia a TCC é uma das terapias que mais tem respaldo científico, que mais estuda, que mais faz pesquisa, que eu me esqueci da palavra. Só para deixar, mas bora começar? Pode começar? Bora começar assim. Lembrando vocês e que, tipo, quando a gente vai falar dessas gerações, né? Primeira, segunda geração, primeira onda, segunda onda, a gente foca mais uma questão mais clássica da terapia, né? Uma questão mais clássica da análise de comportamento, uma questão mais clássica da TCC, mas lógico, elas vão se reinventando com o tempo, chegando novos autores, novas teorias, né? Novas formas de analisar a mesma teoria que foi iniciada em certo ano. Então, tipo assim, ela vai se modificando no tempo, né? Se a gente estagnasse uma certa abordagem da forma como ela veio para o mundo, seria muito prejudicial, né? Porque ela não iria acompanhar as mudanças no mundo e as coisas que aconteceriam ao longo das décadas, né? Então, só para reforçar isso também. E o que eu tenho que reforçar, deixa seu like, se inscreve no canal e acessa nosso Instagram, @nitidamente podcast, passando aí embaixo. Estamos quase chegando nos 400 seguidores ali, olha, tá ficando uma marca bem bonitinha. Então siga lá. Também, se prefere, ouvir a gente lá no Spotify, no Deezer, no seu agregador de podcast favorito. Sem mais delongas, vamos começar de fato do início, né? A origem da TCC.
vamos abrir o mundo de fantasia sobre essa abordagem maravilhosa. Claramente eu estou sendo bem imparcial aqui, mas vai lá. Bem parcial, na verdade. Então vai lá, Levisão, começa aí. Gente, só começando a falar aqui que esse começo da TCC, como o João Vitor falou, do mundo da fantasia e de fantasia, eu acho que, não sei nem se estou falando certo, mas que não é a minha abordagem, mas é uma história que eu gosto, que eu acho interessante, porque eu acho que tudo começa a partir de um sonho. Porque quando a gente vai ver que lá no final dos anos 50, o tão famoso Aaron Beck, ele era um psicanalista formado, certificado. Ele estava lá no seu setting terapêutico, com seu paciente no divã, praticando associação livre, mas uma coisa ainda perturbava a cabeça desse homem. Uma coisa que foi uma questão muito digna, onde ele pensava, pô, mas eu não tenho segurança do que eu estou aplicando porque não tem respaldo científico. Eu acho que essa teoria da psicanálise que eu estou aplicando precisa de um respaldo científico. E nisso, ele começou a buscar fazer essas pesquisas para entender para entender se aquilo realmente, de fato, era algo que se comprovava, entendem? Então, tudo começou a partir dessa vontade do Beck de, pô, vamos tentar comprovar a psicanálise cientificamente a partir de experimentos. Então, a partir disso, ele começou a buscar. Pode falar? Olha, Visão, não sei tu, mas eu acho que eu parei aqui, um bocado de gente parou aqui no tipo, Aaron Beck psicanalista, sim, dá pra acreditar? Aaron Beck psicanalista, cara. Isso aí aconteceu Sim, lá no exatamente. início. Lá no início, o Aaron Beck foi da psicanálise, né? Eu acredito que muita gente não sabia disso. Mas sim, antes ele era psicanalista e ele teve essa sacada do Levi, como ele comentou, né? O Aaron Beck viu isso, viu os pacientes que estavam indo para o setting terapêutico dele e foi analisar essa questão dos sonhos. Como o Levi falou, parece que a TCC surgiu de fato por causa de analisar sonhos. E interessante, porque ele foi ver que os sonhos dos pacientes dele muitas vezes estavam ligados com questões de frustração, de perdas, coisas um pouco mais de tipo, mais pessoais, podemos dizer. Coisas como frustração, decepção, e essas coisas, esses sonhos, refletiam muito o modelo cognitivo, que a gente já vai chegar nesse termo mais especificamente, tá? Refletia mais a questão do pensamento da mente dessa pessoa. Então, tipo assim, a pessoa dentro do momento de sono e no momento de estar acordado tinha esses pensamentos que julgavam esse tipo de se julgava, por exemplo, sabe? Que ele era deprimido, a pessoa, aí tinha vários tipos de pensamentos que deixavam ela para baixo, vários pensamentos que eram nocivos para ela. Então é mais nesse sentido, tá, pessoal? Pronto. Então, gente, como o João Vitor estava falando dessas questões que o Beck trouxe em relação à depressão dos pacientes dele, é muito importante a gente também ressaltar que ele começou a ter essas teses que o João Vitor trouxe a partir de uma questão que ele estava tentando, como eu posso dizer, testar cientificamente a tese da psicanálise que dizia a depressão vem de uma hostilidade que a pessoa sente contra si mesma. João Vitor, tu travou a tua câmera? Tá aí? Ah, beleza, voltou. Voltou. Mas, então, ele tentou provar essa tese de que a pessoa tem uma hostilidade contra si mesma. O problema aí foi que quando ele foi testar essa hipótese, como o João Vitor falou, ele achou conteúdos analisando discursos dos pacientes enquanto eles estavam acordados e também sobre o que eles falavam de sonhos e tudo mais, como o João Vitor trouxe. Eles achavam muito mais uma questão de não como se eles tivessem uma hostilidade contra si mesmo ou uma necessidade de estar sofrendo, mas eles tinham muito mais pensamentos, assim, e traziam na sua fala questões ligadas a percas e ao fracasso. Então, a partir daí, ele começou a pensar, pô, isso aqui que eu estou aplicando não tem embasamento científico, não está batendo o que eu estou encontrando. Então, eu tenho que procurar algo então eu tenho que formar uma teoria que realmente faça sentido. A partir disso, ele começou a testar com os pacientes dele, começou até mesmo a passar para os seus estudantes, mas eu acredito que o João Vitor vai poder falar melhor dessa parte.
Pois é, pessoal, como o Levi comentou também, né, ele teve essa descoberta com os pacientes dele, né, e ele percebe isso que muitos pensamentos, muitas cognições que os pacientes têm sobre si, muitas vezes podem estar distorcidas, podem não estar tão corretas, como a gente costuma falar na TCC, pode ser distorções ou disfunções de pensamentos, de comportamentos, sabe? Ou então até algumas pessoas falam até erros de comportamento mesmo, porque seria no sentido que, assim, não está sendo adaptável para aquele sujeito. Aquele sujeito está deixando de fazer coisas na sua vida, está deixando de ter hábitos saudáveis, coisas que ele gosta de fazer, simplesmente porque tem certos pensamentos disfuncionais, certos pensamentos, comportamentos distorcidos que estão atrapalhando a vida daquela pessoa. E ela nem percebe às vezes. Às vezes ela se chama, ela tá aqui falando, e do nada fala, parece um pensamento e ela fala: "Ah, eu não sirvo para nada mesmo". Do nada, essa frase assim que a pessoa solta às vezes do nada, a gente mesmo habitualmente solta no nosso cotidiano de vez em quando. Será que a gente não serve para nada mesmo? Se a gente for levar isso muito mais aprofundado, analisar todas as coisas que a gente faz na nossa vida, a gente não serve para nada? Nada a gente serve? Pois é, a gente vai questionar de fato na psicologia da TCC isso. Vai, Levisão. Só dizendo que agora instalou a treta, falou de desadaptativo, ixi, instalou a treta agora. Tem uma certa treta, é meio complexo falar nesse episódio até. Eu acho que a gente pode até falar em outro momento sobre umas diferenças que existem entre a análise do comportamento, entre TCC, ACT, que existem essas diferenças entre cada teoria comportamental, né? Às vezes uma mesma palavra pode significar coisas diferentes para cada teoria comportamental. Talvez um episódio falando sobre as diferenças entre cada teoria daria certo também. Acho uma boa. E juntando tudo isso que tu falou, só para ver se eu entendi completamente, já que estamos falando aqui com o mestre da TCC do podcast, não é minha área, então eu queria só testar aqui, que diante de tudo que tu falou, quer dizer que quando a gente fala de TCC, a gente fala de um pensamento, de algo mais assim, da ordem do pensamento, que estimula comportamento. Podemos dizer sim, porque normalmente a gente vai entrar também nesse quesito daqui a pouco, né? Normalmente, comportamentos disfuncionais, comportamentos que não são saudáveis para o sujeito, acontecem de acordo com um pensamento que iniciou isso, ou então a emoção que iniciou isso. Normalmente a gente tem uma regrinha, mas não precisa seguir estritamente essa regra, sabe? Por exemplo, um comportamento pode gerar pensamentos negativos. Sabe, se a pessoa faz um comportamento que não foi tão saudável, isso automaticamente pode gerar outros pensamentos e inverter essa lógica que normalmente a gente traduz do pensamento, emoção, comportamento, essa linearidade. Não existe isso todas as vezes, sabe? É importante sempre frisar isso. Então podemos dizer que sim. Beleza. Então, para a gente só terminar esse tópico aqui, tirei essa dúvida no meio do negócio, mas só para terminar esse episódio, não, esse tópico, só eu acho interessante dizer que quando a gente está no sobre da TCC, é que a gente vê uma coisa que eu acho que foi uma coisa que se passou por várias teorias, mas eles deixam bem frisado em relação ao TCC, porque realmente eles fizeram estudos para comprovar isso, é de que com a técnica da TCC, quando o Beck começou a aplicar na depressão e depois foi passando a aplicar, passou para os estudantes dele, chegou lá as pessoas, outros professores começaram a querer fazer estudos e começar a abordar para outros transtornos como ansiedade, transtorno alimentar, pânico, começou a realmente abranger outras coisas, outras categorias. Os estudos demarcaram que a TCC, a eficácia dela era até maior que a de um remédio. E isso é muito interessante, que a eficácia da TCC era tanto pareada como até passava do remédio, muitas vezes a eficácia. Exatamente. Foi a primeira vez em que isso aconteceu. Primeira vez que uma terapia da palavra, né? A terapia de você conversar com a pessoa e de lá a gente modificar alguns tipos de crenças e pensamentos disfuncionais, chegou a ter efeitos tão parecidos quanto tomar um medicamento, né? Então, cara, muito massa isso. Quando eu vi também, eu achei incrível. E talvez até melhor, porque não trabalhava no sintoma, né?
trabalhava realmente a pessoa. Sim, muito mais amplo, né? Muito mais contextual, muito mais várias coisas, exatamente. Podemos ir para o próximo tópico, Levisão? Por mim, tranquilo. Fechou. Agora você vai pegar a sua agendinha, ter o checklist do que uma pessoa que é terapeuta cognitivo comportamental tem que vestir ao sair de casa, sabe? Você não pode sair sem esse look, sem essas características dentro da sua personalidade. Porque é sério, todo Ó, terapeuta gente, o cognitivo jaleco comportamental aqui, ó, já tem que ter o jaleco. bem científico, né? Aqui, ó, para fazer experimento, viu, galera? Exatamente. Bom, o Levi estava até comentando sobre essa cientificidade, e de fato poderíamos dizer que a TCC baseia-se como uma característica dela e ser bem científica mesmo, no sentido que ela é enquadrada dentro daquela psicologia baseada em evidências, né? Que diabo seria isso? Um episódio só sobre isso seria já importante demais. Mas basicamente a gente usa de muitos testes, a gente usa de muitos experimentos para tentar ver a eficácia desse tipo de abordagem, desse tipo de terapia. Além disso, a gente é costumeiramente pensado como uma terapia que é muito racional. A gente foca muito em aspectos racionais daquele fenômeno que está passando na vida do paciente, né? Então, a gente deixa de ver a emoção? Não, a gente vê a emoção. A gente vê como é que ela atua dentro da vida daquele sujeito. Inclusive, na terapia, é onde a gente dá vazão a essa emoção que muitas vezes é negligenciada na sociedade. Muitas vezes falam para a pessoa não se sentir triste, que é errado se sentir triste, que é errado chorar. E lá é um local totalmente aberto na terapia. Lá é um local que você pode expressar suas emoções e a gente vai ver como é que isso atua para dentro do seu aparato cognitivo, dentro da sua vida no geral. Então, já estou mandando o primeiro da checklist. Se vista de ser racional dentro da sua terapia cognitivo-comportamental. Quer mandar mais uma, Levi? Cara, como todo mundo aqui sabe, a minha área é na análise de comportamento, mas eu sei que é importante a gente também falar que tem características que são abrangentes para todas as terapias comportamentais, tanto sendo TCC, tanto não sendo TCC. E eu acho muito importante a gente dizer que a TCC, tanto TCC quanto a análise de comportamento, quando a gente fala de uma terapia comportamental, a gente, de certa forma, entre muitas aspas, a gente está tratando de uma terapia breve. Porque toda terapia vai ter seu tempo, mas como é uma terapia baseada em evidências, é uma terapia que se busca uma efetividade maior e mais rápida. Então, a gente trabalha na TCC com técnicas, e a gente sempre vai trabalhar com a questão dos objetivos, né? Com os objetivos e focando nisso. Terminou alguns objetivos, bota outros objetivos, mas sempre tendo objetivos como foco, que também vão ser características de outras terapias comportamentais, mas que também estão presentes na TCC, essa questão de ser breve e também de ser focal. Exatamente. Achei legal esse modo, né? Bate-bola, jogo rápido. Eu mando a característica, tu manda outra. Tá bem dinâmico, eu gostei dessa questão. Sim, sim. Mas o que o Levi falou, de fato, acontece. Mas lembra como a gente comentou lá no início do episódio que as terapias vão se reinventando, se modificando com o tempo? De fato, a terapia clássica da TCC, aquela ali padrão, assim, como veio para o mundo, né? Assim, ela era bem, de fato, breve. E, de fato, ela é bem conhecida como ser uma terapia bem mais rápida, com maior efetividade, né? Maiores resultados. Mas caso o paciente tipo assim, tem alguma demanda que demore um pouco mais de tempo, que precisa trabalhar com questões muito mais longas dentro do seu processo, a gente pode sim abrir uma sessão e aumentar esse tempo de terapia sem nenhum tipo de problema. Já entraria de fato nessas terapias que são um pouco mais atuais, que vêm outras questões e que se modificam ao longo do tempo. Mas ainda tendo o norte, as terapias comportamentais, enfim. Entendem? É mais nesse sentido. Eu acho que a grande diferenciação que vai ter aí, e isso falando para qualquer terapia que se diga comportamental, é justamente a gente ter um norte, a gente não ficar naquela coisa muito solta, onde a gente deixa sempre o paciente guiar, e se ele está falando de uma coisa nessa sessão, na próxima ele traz outra, a gente ignora o que ele falou no passado. Não. A gente realmente vai ter que demarcar objetivos, né? A ser seguidos. Realmente é uma terapia que
Me corrija se eu estiver errado, mas é uma terapia que é bem, de certa forma, é, no contrato você já estabelece como vai ser a terapia, de certa forma. Sim, ela é bem diretiva, eu acho que essa é a palavra que tu queria. Ela é bem Exatamente. ela é bem direta ao ponto, assim, já nas primeiras sessões, assim, dependendo, lógico, de cada caso, paciente, a gente vai falar assim, olha, vamos botar aqui no papel quais são as demandas que você quer trabalhar. É nessas demandas, né, sem fugir do papel que a gente vai trabalhar. Caso queira trazer coisa nova, podemos adicionar, mas sempre de fato no que você quer trabalhar, no que você está trazendo para a terapia. É mais nesse sentido, é bem direto ao ponto, assim, papum, sabe? Então, é Exatamente. isso. Pois é, essas são algumas das características, tem mais, eu vou falar mais um aqui só para não ficar tão grande, né, o episódio, que ainda tem mais coisa para falar. Mas olha só, outra característica da TCC é que a gente enfatiza o presente, mas não ignora o passado e nem o futuro. Que o que é que tu tá falando, João Vitor? Não tô entendendo nada, tá totalmente meio sabe, tá totalmente desconexo, não estou entendendo. A terapia cognitivo comportamental fala do passado ou não fala do passado? Sim e não. Vou explicar, calma. A terapia cognitivo comportamental, ela fala mais prioritariamente do presente, sobre como o indivíduo está lidando com as coisas que está passando na sua vida. Porém, é lógico, evidente, claro que algumas questões passadas, de histórias de vida daquele sujeito, podem retornar para o presente dele. Concordam? Traumas não resolvidos, histórias não tão bem estabelecidas, conflitos antigos podem acontecer de voltar para o presente daquela pessoa. Então, o que é que de fato acontece na TCC? A gente enfatiza o presente e a gente analisa como é que o sujeito lida hoje com o passado dele. Deu para entender? É bem nuance, é bem sutil a nuance que existe nisso, né? Assim como o passado e o futuro, a gente vai ver como o sujeito hoje interpreta o seu passado, como o sujeito hoje interpreta o seu futuro. Então, não necessariamente a gente vai focar totalmente no passado, vai fazer uma terapia que vai voltar tudo à criança. Não exatamente. Só se ele trouxer que hoje isso está interferindo para dentro da sua vida e sua qualidade de vida. Entendem? Deu para entender, Levi? É muito confuso? Não, cara, é tranquilo. É bem essa questão de que, cara, a gente é um ser histórico, a gente é um ser que não vive só no presente. A gente tem um passado e essas questões vão reverberar agora, porque a gente se constituiu a partir do que a gente viveu. Exatamente. Não somos mecanicistas. Análise de comportamento levantando essa bandeira, eu também levantando essa bandeira da TCC, não somos mecanicistas. Não olhamos só uma coisa específica, olhamos o contexto, amplitude, enfim, várias coisas. É isso. Vamos seguindo para outro tópico que vamos abordar, que é de fato assim, entendeu? A parte principal, podemos dizer, da TCC. A coisa mais importante é isso aqui, ó, o modelo cognitivo. Vamos Vai, entrar de fato. agora é Que o tipo de. cargo-chefe, né? É o carro-chefe, como o Levi fala. É como se o cara mais importante da festa chegou, o Bam Bam Bam. Então ele vai chamar atenção, ele vai ser o cara que vai ser famoso por algum motivo, né? Quando a gente fala de TCC, de fato, o modelo cognitivo é a coisa que mais se fala. Que o que seria o modelo cognitivo? Seria basicamente a forma como funciona a mente e o processamento das questões de sentimentos, dos pensamentos do ser humano, sabe? Porque basicamente o que acontece? A gente tem uma certa hierarquia. Eu vou começar da coisa mais simples até a mais profunda. Pensem na cabeça de vocês um iceberg. Pensa um iceberg. Levi, pensa um iceberg, Levi. Pensa, Levi, um iceberg. Todo mundo pensando um iceberg, ok? Aquela parte mais visível do iceberg, sabe? Aquela parte que está saindo da água, que não está no fundo da água, aquela parte mais visível. Seria o que dentro do modelo cognitivo?
Pode falar, Levi. Do nada isso aqui virou um vídeo de iceberg, tá ligado? Mas beleza. Não tem problema, eu quero fazer vocês imaginarem. Na TCC a gente usa muita imaginação também. Então imaginem um iceberg. Esse iceberg, a parte mais visível, a parte que está... Que... Seria o consciente? Não venha com inconsciente, não venha com essa parada. É outra coisa que eu vou falar. Imaginem um iceberg, a parte visível que está saindo da água. Não é a parte do fundo da água, é a parte fora da água que está visível aos nossos olhos. Seria o quê? Dentro do modelo cognitivo, essa parte menor, mais superficial, seriam nossos pensamentos automáticos, os pensamentos que surgem do nada. Quando eu falei, pensa aí a questão do iceberg, aí surgiu o iceberg, esse pensamento que surgiu assim, que não é muito elaborado, sabe? Um pensamento que não exige muito para emergir para a gente, é um pensamento que surge. Tu tá no meio da rua, vai surgir o pensamento. Tu tá aqui jogando, vai surgir o pensamento. Ah, eu queria comprar um lanche, vou pedir um iFood. Sabe, pensamento. Pensamentos que surgem ao longo do nosso dia a dia. Esse é o nível mais superficial do modelo cognitivo. Pois é. Esse aqui é a parte visível, né? Vamos imaginar que aqui é o mar, é a linha que divide, né? Aqui é a parte visível, aqui é o mar. Nossa, minhas representações mentais estão ótimas hoje. Mas, enfim, esse é o iceberg. E aqui, abaixo dessa linha, ou seja, no fundo do mar, podemos dizer que vamos entrar em assuntos mais profundos, de fato. Mais delicados. Ixi, é a Deep Web da mente, né? É tipo isso. É onde, assim, cara, é um mundo que a gente vai ter que emergir, porque são coisas muito mais densas, coisas muito mais complexas, que seriam, primeiro, nessa hierarquia, tem o pensamento, depois vai ter a crença intermediária e depois a crença central. Já deu para perceber que essa crença central seria, tipo assim, a coisa maior que existe dentro desse modelo cognitivo, né? Seria a coisa mais complexa de analisar como o paciente interpreta as situações dele. Mas, basicamente, de forma muito rápida, eu posso me alongar depois nos outros episódios sobre TCC, mas de forma muito rápida, a crença intermediária seriam basicamente as regras do paciente. Seriam, por exemplo, modos de vida, jeitos de vivenciar a realidade que ele tem. Por exemplo, para mim, homem só presta se for trabalhar de modo braçal. Pode ser uma regra que o cara tem. Eu não vou trabalhar de nenhum modo que seja escutar o paciente. Quando a gente entra na psicologia, tem um certo debate. Tipo, não tem muitos homens na psicologia? A pessoa fala, ah, lá só tem mulher. Só tem mulher. Normalmente na psicologia tem muita mulher. Porque normalmente, historicamente, foi colocado que a mulher seria a pessoa que trabalharia mais nessa noção de cuidado, de atenção, né? E o homem no trabalho mais braçal, podemos dizer. Isso historicamente, né? Hoje em dia está mudando, graças a Deus. Mas isso pode ser uma crença intermediária, ou seja, uma regra que aquele paciente tem. Não, homem só funciona se for para trabalhar de modo braçal, trabalhar na empresa, força física, sabe? Pode ser uma regra que ele tem. Isso é a crença intermediária. E essa crença intermediária também está muito ligada à sua crença central. Como se fosse uma crença central do tipo, homem só presta se for trabalhando. Aí a crença central dele seria tipo assim: se eu não trabalhar, eu sou um merda, sou imprestável, não sirvo para nada. Essa seria a crença central dele. Se eu não trabalhar, não sirvo para nada. E a crença intermediária dele, a regra, eu tenho que trabalhar no serviço braçal se for considerado um homem. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu sei que eu fiz tentar fazer um exemplo aqui para contextualizar tudo, então eu espero que tenha ficado mais claro. Deu para ficar mais claro, Levisão? Gente. Teremos que ter outro episódio sobre isso, porque eu ainda não entendi essa intermediária. Tu não entendeu a intermediária, cara? É as regras. De modo geral, é as regras. Tu não tem regras na vida? Sim. Diga uma regra que você tem. Pô, cara, começar a terapia aqui é sacanagem. Exato, no meio do episódio, diga uma regra que você tem. Pode ser um costume, algo que você considera como o certo a se fazer, coisas assim, sabe?
Entendi. Eu Ele acho. não quer falar a regra dele. Tudo bem, vamos deixar para depois. Vamos focar em outras coisas. Basicamente, esse é o modelo cognitivo, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar, é só falarem que depois a gente comenta mais sobre e terão outros episódios também de TCC aqui, né? E basicamente, para atuar na vida do ser humano, né, na terapia em si, inicialmente, a gente vai focar na tríade. Qual que seria essa tríade? Prepara para a fórmula matemática. Seria essa: PEC. Basicamente, PEC. Aquela PEC dos trabalhadores, essas PEC? Não, é outro tipo de PEC. Aqui seria a tríade que vamos trabalhar com o paciente. O que seria isso? Esse P inicial aqui seria o pensamento. E aí seria a ordem que é a tríade inicial do paciente. É a tríade que a gente começa o trabalho na terapia. Primeiro é o pensamento, depois é a emoção e depois é o comportamento. Normalmente, essa é a forma como acontecem os fenômenos dentro da vida do sujeito. Primeiro ele pensa alguma coisa, esse pensamento gera uma emoção e depois ele se comporta, fazendo comportamento disfuncional, que é normalmente o que a gente quer trabalhar na terapia, né? Então pode ser tipo, cara, meu pensamento foi: se eu for na escola hoje, eu vou apresentar o trabalho e vou me dar mal. Qual foi o pensamento que ele teve? Foi esse. Se eu for na escola, eu vou me dar mal porque eu vou ficar nervoso, enfim. Qual foi a emoção que ele sentiu? Medo, angústia, vários tipos de emoção que ele pode ter sentido nesse momento. Qual foi o comportamento? Ele decidiu ficar em casa. Faltou aula. Decidiu não ir para a aula, então, tipo, foi o comportamento que ele teve. E o comportamento bem disfuncional, se a gente for analisar, né? Que a gente pode trabalhar várias coisas dentro desse sentido. Isso deu para entender, Leivizão? É tão complicado assim? Ah, não, essa parte aí é mais tranquila. Essa crença intermediária aí a gente abafa, mas essa parte é mais tranquila. Mas, cara, me despertou uma dúvida. Porque isto travou. Ah, não, voltou. Mas, como analista do comportamento é uma dúvida que me sai aqui, né? E o que me despertou essa dúvida foi: tu fala do pensamento, emoção, do pensamento que gera uma emoção que leva a um comportamento. Mas, ao mesmo tempo, tu também falou de um contexto gerador. Por que esse contexto não está dentro dessa tríade e expande para um quarto termo? Uhum. É uma boa pergunta. E normalmente, algumas pessoas, quando tem esse pack, costumam colocar assim: estou fazendo ao vivo, gente. Dê um pouquinho de paciência para o João Vitor, tem muita coisa para coordenar também dentro do StreamYard. Mas olha só, algumas pessoas botam assim também. Já vi pessoas colocarem assim: esse S antes do P, que seria a situação, o contexto, né? Podemos dizer que seria uma forma um pouco mais avançada de analisar as questões, sabe? É igual vocês analisam comportamento, digo mesmo. Vocês da análise de comportamento coloca às vezes antecedente, resposta, consequência. Mas eu já vi vocês botando as outras setas, derivando o contexto e depois derivando a consequência. Vocês também são bem complicadinhos, né? Múltiplas consequências e estímulos é legal. Um dia a gente vai fala aqui no podcast. Exatamente. A gente pode abordar isso também, que eu sei que muita gente tem dificuldade, né, pessoal? Eu também. Mas, olha só, como a gente está no introdução, né? Bora focar nesse mais básico, né? Esse é o mais básico. Esse PEC, né? Pensamento, emoção, comportamento. Daqui vai se emergir tanta coisa, cara. Do pensamento, a gente já pode meio que situar, cara, esse pensamento normalmente está ligado a que tipo de crença, que tipo de crença central, crença intermediária, a gente já pode meio que desenhar isso, para no fim a gente ir explicar isso para o paciente. E lógico, eu falo explicar do paciente, é como se fosse uma característica da TCC também. Eu já posso até botar aqui de volta, que é a psicoeducação. Não à toa, o meu Instagram profissional, sigam lá, é Vitor Psicoeduca, porque, de fato, a psicoeducação está muito presente para o paciente. Se for paciente que tem um certo nível de
formação superior, ensino médio, enfim, que tem essa aptidão para ler, gosta de ler, a gente pode sim indicar textos, artigos para o paciente ler. Se for um paciente que não tem tanta habilidade de ler, que tem essas dificuldades de ler e escrever, a gente pode trabalhar no lúdico, tudo em volta da gente psicoeducar o paciente, a gente explicar por que ele pensa desse jeito, que foi alimentado de uma crença central que ele teve. Tudo isso a gente vai explicar para o paciente. É uma terapia que é muito educativa. É uma característica da TCC. Pessoal. Perfeito. Então é uma terapia educativa, né? Com certeza. Com certeza. A gente tem uma máxima, a gente tem como podemos dizer, é uma forma de dizer que a gente espera que no futuro o paciente seja seu próprio terapeuta, no sentido que, assim, ele vai ter tanto conhecimento, a gente vai ensinar tanta coisa para ele, e logicamente ele vai ensinar tanta coisa para a gente também, que no futuro ele mesmo vai reconhecer quando, nossa, cara, tô tendo um pensamento aqui que, será que é funcional? Será que é saudável ter esse pensamento? Será que esse comportamento aqui está gerando uma certa retroalimentação das crenças antigas que eu tinha, que eu era uma pessoa ruim, que eu era uma pessoa que não servia para nada? Será que isso está acontecendo? O próprio paciente, o próprio cliente vai perceber isso na vida dele, quando ele receber alta e quando ele estiver no dia a dia dele. Isso é a ideia da terapia cognitivo-comportamental. Por isso que também ela é breve, para evitar que o paciente também faça no seu dia a dia, sem o terapeuta, essas atividades. Perfeito, interessante. Mas, cara, antes de encerrar aqui, é muito interessante estar falando, e como um leigo também, eu sei que tem muita gente aqui que também está assistindo, não aqui, né, mas que está assistindo a gente, que está cheio de dúvida também. Eu queria tirar mais algumas dúvidas nesse finalzinho de episódio para, assim, tentar ajudar o pessoal também, sabe? Então, eu acho que uma dúvida muito importante que o pessoal sempre traz, até mesmo com forma de preconceito, é justamente essa questão do tecnicismo, de ser uma terapia tecnicista. Como é que tu vê isso? Cara, é porque a gente trabalha com moldes científicos, né? E a galera usa esse tecnicismo muito uma forma realmente de tentar fazer com que a gente pareça uma coisa muito robotizada, uma coisa muito engessada que não consegue derivar para nenhum lado. Como a gente disse, só nesse episódio, a gente já falou que a terapia pode ser breve, mas nem sempre, dependendo da demanda do paciente, a gente pode alongar, a gente pode estender o período de processo psicoterapêutico. Já falou isso, já falou que, por exemplo, a gente pode englobar outros tipos de questões comportamentais, sabe? Não abordei aqui, mas questões de meditações, do mindfulness, coisas que são além, que existem depois da terapia cognitivo, a gente pode utilizar dentro do processo da TCC. Então, assim, a gente não é tecnicista no sentido de ser engessado de nenhum modo. Nenhum modo. A gente é uma terapia que muitas vezes se reinventa de acordo com o paciente. Se reinventa as formas de fazer. E essa, na real, gente, na real mesmo, olhar para o olho no fundo do olho para vocês, tem que ser, de fato, o que a gente tem que fazer. A gente tem que sempre atualizar nossa terapia no modo que ela seja o mais benéfico para o nosso paciente. Muitas vezes a gente fala, o melhor para mim, o melhor para o Levi, o melhor para o João Vitor, mas o paciente. Será que a gente está encontrando a melhor terapia, a terapia que está surtindo mais efeito para o paciente? Lógico, não é universal. A TCC não consegue abarcar todo mundo. Tem gente que não vai se adequar à TCC e tudo certo. Existe um mar de mundo de abordagens que você pode seguir. Inclusive a análise de comportamento. Quem sabe, né? Talvez dê certo. Pode ser que dê certo. Mas é isso. Na tentativa e no erro, você vai vendo qual se adequa mais a você. E caso não dê certo, poxa, pode tentar um outro tipo de terapia. Pode ser que funcione para você. Então é mais nesse sentido, Levisão. E por fim, uma dúvida agora, que é a última que eu queria tirar, que eu acho que agora é o verdadeiro momento de tu brilhar no episódio quando tu responder essa questão. Mas, eu não brilhei antes, né? Tu falou isso. Isso é um pensamento disfuncional. Não, mas pronto, comprovou aqui ao vivo, né? Mas
Não que tu não tenha brilhado antes, pô, mandou bem pra caramba, mas é que tem uma dúvida que eu acho que é, pô, uma dúvida gigante aqui, que se tu responder aqui, pô, incrível. Que é justamente essa questão de, cara, a gente fala de TCC como uma terapia, como tu trouxe aqui, de mudança de pensamento, da mudança dessa coisa que está sendo disfuncional da pessoa. E quando esse disfuncional, na verdade, tiver um fundo de verdade, ele for verídico, o que a gente faz? Cara, tu pega em questões polêmicas, né? Tu pega em questões assim que, tipo assim, a gente sempre interpreta que a pessoa, ao chegar na terapia, né? Provavelmente ela está passando por coisas que são maléficas, que são coisas ruins para a vida do paciente. Então a gente imagina também que muitas coisas do cognitivo podem estar sendo afetadas com isso, né? Consequentemente, pensamentos, comportamentos, crenças podem não estar tão ajustados assim. Mas de fato, se o que a pessoa falar tiver fundo de verdade e for um pensamento que não for tão saudável assim, né? Tipo, eu não gosto de tal membro da minha família porque ele é ruim. Pode ser que de fato esse membro da família seja ruim. E o que fazer? A gente vai modificar esse pensamento dela? É difícil, porque o cara pode ser ruim de fato. A gente pode chegar em vias e confirmar que, tipo, aquele cara de fato é ruim. Mas o que a gente pode trabalhar, se caso a gente não possa modificar o conteúdo do pensamento em si, sabe? Conteúdo, aquela frase que ela gera no pensamento dela, a gente pode tentar lidar do jeito como ela vai conviver com isso. Tá, você tem esse pensamento, esses pensamentos chegam à tona para você e você acha mesmo que seu pai é ruim. Ok, o que você vai fazer a partir disso? Qual vai ser a sua decisão, função e em função do que você vai fazer as coisas agora? Você vai deixar de fazer as coisas por causa desse pensamento? Não, você vai continuar vivendo, vai continuar fazendo essas coisas. Esse tipo de abordagem é mais próxima de coisas mais novas que estão sendo lançadas, como a ACT, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso, que é da terceira onda comportamental. Mas, como eu disse, a gente bebe de várias fontes, né? A TCC é da segunda onda comportamental, mas ele pode sim, nas versões mais atuais, utilizar de ferramentas como da ACT, eu falei também do Mindfulness. Então, tipo assim, a gente pode, como eu disse, modificar de acordo com a demanda do paciente e a realidade dele. Beleza, Levisão? O cachorro começou a latir, foi? Foi. Beleza, cara. Se garantiu, respondeu minha dúvida. Que realmente é uma questão difícil, eu acredito, mas que acho que é uma dúvida de quando a gente escuta muito essa questão de tipo, pô, é um pensamento disfuncional. E, pô, gente, mas será que sempre é disfuncional, né? Será que essa pessoa realmente sempre é uma coisa que tá ali, ela tá errado? Eu acho que é uma dúvida muito interessante, muita gente deve ter. Total. E vocês concordam com tudo que falamos? Ou não concordam com isso que a gente acabou de falar? Comenta aí nos comentários. Comenta aí nos comentários, é ótimo. Mas fala aí nos comentários. Fala a sua opinião, sua sugestão. Pode ser que eu não sou o dono da verdade. O Levi não é o dono da verdade. A gente tem 20 e poucos anos. A gente é muito novo ainda. E nem se tivesse muita idade, a gente era propenso a ser um intelectual. A gente sempre tem que evoluir e sempre estar propenso ao outro. Então é isso, pessoal. Do nada eu mandei uma cotizada, né? Mas, enfim. É isso, né? Só que tu ia falar alguma coisa. Não, só porque deixa quieto, eu já perdi o pensamento. É o cachorrinho, eu sei. Então, é isso, pessoal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal ou então se procura a gente nas outras redes sociais, no Instagram, @nitidamente_podcast, no Spotify, no Deezer também para ouvir a gente. No mais é isso, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.